Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, né, de fundamentos. Então nós vamos para a sexta atividade remota de fundamentos da informática. O assunto de hoje vai ser sobre hardware e software, como a gente já havia comentado lá nas aulas presenciais. A gente já tinha visto a diferença entre o que é software, o que é hardware e suas funções. Só que nós vamos rever agora nessa atividade, porque tá lá que a gente precisa refazer isso aí, tá bom? E lembrando que as suas atividades estão sendo avaliadas, tá? E agora vamos usar isso aqui também para fechar as notas do bimestre. Vai finalizar agora o segundo bimestre. Então vamos lá. Então, nessa sexta atividade remota de fundamentos da informática, nós vamos ver o hardware. Então, lembrando que esses componentes, né, nós temos o computador e ele é formado por diversos hardwares, diversos componentes. E esses dispositivos podem ser de entrada, vocês se lembram disso? Saída e processamento. Aqui embaixo segue os principais dispositivos de uma máquina, de um computador, ok? Então eu tenho aqui a placa-mãe, ok? O processador, um HD, uma memória RAM e uma fonte de alimentação. Estão aqui os principais componentes, os principais dispositivos de hardware de um computador. Então, aí vocês falam assim, professora, nós já sabemos que todo hardware, todo dispositivo, ele tem as classificações que podem ser de entrada, processamento e saída. Vocês se lembram disso? Espero que sim. Então, depois do exercício vai ter algumas coisas, algumas perguntas, o que, que é qual é o dispositivo de entrada e etc. Por exemplo, eu tenho aqui o mouse. Você se lembra que dispositivo é esse? Qual a classificação dele? Então, ele é de entrada de dados, vocês se lembram? Ok? Teclado, entrada de dados. E o monitor, por exemplo, é saída de dados, certo? E o processador do computador, o que, que ele faz? É o quê? É o dispositivo de processamento. Todos os dados passam por ele, ele vai lá verificar o que, que ele tem que fazer, se ele tem que imprimir, se ele tem que exibir na tela e assim por diante. É o cérebro do PC, certo? Então, nós não podemos esquecer: hardware é todo dispositivo que eu toco. Vocês se lembram dessa dica? É toda a parte física que eu posso tocar. E ele tem as classificações de entrada, saída e de processamento. Aham, então tá bom. Tudo bem com essa parte, certo? Espero que sim. Então, o computador ele é formado pelo hardware e pelo software. No software, nós sabemos que a máquina, não adianta simplesmente eu ter aqui todos esses dispositivos bonitos e não ter um software para fazer esse dispositivo funcionar, né? Então eu tenho os softwares, que são os programas que fazem algo funcionar no computador, certo? Esses softwares, eles também têm classificações. Então, eles podem ser classificados, por exemplo, segue aqui alguns exemplos para vocês. Eu dei 4 opções de classificações: software de sistema, software aplicativo, software de programação e software de jogos. Tá? Um exemplo, por exemplo, de software de sistemas. Alguém poderia falar alguma coisa aí para mim? Nós vimos os principais sistemas operacionais das máquinas. Você lembra quais são? Qual que a gente estudou? O Windows, né? O macOS e o Linux, vocês se lembram disso? Então, as classificações desses sistemas operacionais. Então, a máquina, para funcionar, ela precisa ter esse sistema operacional instalado na máquina, senão ela não vai funcionar. Então, esses sistemas operacionais, eles são classificados em softwares de sistema, tá? Na unidade B ali, eu coloquei aqui sobre softwares aplicativos. Os softwares aplicativos é que a gente mexe diariamente nos computadores, que é Excel, Word, bloco de notas. Então, a classificação desse software só vai funcionar se tiver um outro software rodando atrás. Então, só funciona esses aplicativos se tiver um software principal instalado, no caso, um Windows da vida, né? Então, softwares aplicativos.
Software de programação. São softwares, por exemplo, Pascal, Java, PHP, que a função dele é o quê? Desenvolver outros softwares. Então, software de programação desenvolve outros softwares, outros programas, tá? E o software de jogos, que é classificado como softwares de entretenimento. Quem aí nunca jogou um The Sims, um Racing, então esses jogos aí, né, que a gente costuma jogar aqui no computador, classificação dele em software de jogos. Então, os principais softwares, então os principais programas do computador que a gente roda, eles estão classificados em software de sistema, software de aplicativo, software de programação e software de jogos, ok? Vocês têm alguma dúvida? Segue aí uma atividade para vocês praticarem a aula. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida da atividade, se vocês tiverem alguma dúvida desse vídeo, vocês podem postar. Vocês podem procurar a gente, tá online lá no Teams, no Microsoft Teams para vocês. E eu estou disponível para ajudá-los com qualquer dúvida, ok? Obrigada, gente. Beijão.